Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Olha o que eu vi em... E a gente sempre analisa um filme, uma série, um desenho, aproveitando temas que estão em alta na nossa cultura para olhar qual é a resposta do Evangelho para isso. E a gente quer convidar você a olhar hoje para Casa de Davi, House of David, essa série falando da história de Davi, que foi gravada na Prime, foi lançada na Prime. E eu tô aqui com Bruno Maroni. E aí, cara? E aí, pessoal? Aqui é o Bruno. Muito bom a gente estar aqui de novo conversando, né? Dessa vez sobre uma série de uma história bíblica, mas que com certeza dá pra gente ter um olhar mais rico também do porquê isso é importante pra nossa cultura, né? Qual que é o lugar dessas histórias na nossa cultura. Muito bom. E eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado por esse papo aqui. E depois, é claro, se você ainda não viu a série, vá lá assistir. E se você viu, também eu quero que você deixe comentários aí. Antes de começar, deixa comentários aqui pra gente de quais séries, filmes ou desenhos você gostaria que a gente fizesse uma análise juntos aqui, olhando para qual é a resposta do Evangelho para esse tema que essa arte levanta, beleza? Então deixa os comentários aqui pra gente também saber o que vocês querem que a gente grave aí. Vambora pro episódio de hoje. House of David, ou Casa de Davi, é um épico dramático que revisita a trajetória de Davi, desde seu anonimato como pastor até o trono de Israel, em uma leitura contemporânea e complexa da narrativa bíblica, aprofundando os conflitos internos dos personagens e os dilemas políticos e espirituais do antigo Israel. A primeira temporada acompanha a ascensão de Davi durante o reinado de Saul, destacando a tensão entre a promessa divina e a brutalidade do poder humano. A série mergulha nas disputas entre tribos, nos dilemas espirituais de Saul, na amizade ambígua com Jonatas e no processo interior de Davi, um jovem ungido por Deus, mas confrontado com a espera, a perseguição e os riscos de se tornar aquilo que jurou combater. É uma história sobre identidade, aliança, ambição e fé em meio ao caos de um reino em colapso. Seguinte, a pergunta que a gente quer levantar é: e se a história de Davi for mais sobre um rei ferido do que um herói perfeito? Olha, essa série, cara, assim, também foi surpreendente. Agora no nível da qualidade e no empenho e no investimento que foi feito, né, em uma história bíblica, né? Sim. É realmente surpreendente porque quando se trata de produções de histórias bíblicas, o público em geral e até mesmo o mercado, né, por trás da cultura pop, fica meio com o pé atrás, assim, porque os caras sabem que isso vai vender, mas sabem que isso também pode queimar a imagem da produtora, enfim. Porque, e até atores, né, atrizes ficam meio assim. Atores e atrizes, porque o cara constrói lá uma carreira e tem receio de participar de algo que vai ser caricato, né? Infelizmente, a gente tem um pouco desse padrão que tem sido transformado recentemente por produções como The Chosen, né? Que são reconhecidos não só por contar uma história bíblica, mas por contar de um jeito bem feito, de um jeito belo, tecnicamente rigoroso e que seja sensível também às demandas da cultura atual, né? Então, eu acho que legitimamente não é só uma questão de, tipo, vai ter um público para ver, então vamos fazer. Sim. Mas que, revisitando essa história, a gente pode trazer algo novo para pessoas que vão assistir a série. E como é um espaço de mídia muito amplo, assim, muito abrangente, acaba sendo uma história que talvez alcance pessoas que não teriam contato com a história de outra maneira, né? E realmente é uma série com uma produção cara, com alto investimento, seja na produção em si ou nos atores, nas atrizes envolvidas, e ela é artisticamente bem feita. Sim. Talvez como uma tentativa, né, um ímpeto de colocar histórias bíblicas na altura de outras histórias da nossa cultura que são reconhecidas e aclamadas, né? Pra não gerar aquele desconforto, tipo, essa série aqui pode até ser legal, mas é sobre uma história bíblica. Então vai ser a mesma coisa de sempre. Geralmente as histórias bíblicas ou os épicos bíblicos, né? Que talvez na primeira parte lá do século XX tinham um espaço maior na cultura pop. Eles se tornaram meio caricatos porque é aquela coisa meio forçada, né? Tipo, quero transpor o que tá na Bíblia pra tela e eu vou fazer isso do jeito que fique mais didático. E essa é uma série bastante diferente nesse sentido,
porque eu acho que ela respeita bem, assim, as complexidades da narrativa bíblica, Sim. no caso da história de Davi. Mas já é importante a gente fazer esse parênteses Recorte. aqui, esse recorte, né? A gente já comentou várias vezes aqui de séries que não são cristãs e nem foram feitas, né, por cristãos. Aham. Aqui não é uma série com um apelo religioso, é uma série Sim. que recorre à matéria-prima bíblica para contar uma história. Sim, Isso não significa que ela é a revelação da palavra de Deus, né? exato. Eu acho que tem algumas pessoas até que criticam, dizendo, mas lá fala que o cara pisou com o pé esquerdo, você Sim. colocou com o pé direito. Mas não é o propósito da série que seja quase que Bíblia na tela, né? Sim. É realmente utilizando da história bíblica, produzir também um entretenimento e que traga alguma Sim. lição, né? Não é muito aquela coisa, seria fácil, né? Eu poderia gastar tanto tempo lendo a Bíblia aqui. 1ª, 2ª Samuel e tal. Mas acho que se eu assistir uma novela, um filme, vai ser mais rápido. Não é a mesma coisa, né, gente? Exatamente. E é importante a gente lembrar também que o próprio formato em que a história é contada vai exigir dos criadores que eles façam inserções especulativas, né? Exato. Porque você pode ler os livros da Bíblia em questão de horas, mas aqui é uma série com vários episódios, né? Então eles precisam preencher os espaços da história imaginativamente. Mas dá pra perceber que ela é bastante sensível, eu acho, né? Sim. As complexidades Eu achei também. da narrativa bíblica. Uma coisa assim que eu queria incentivar a galera a assistir, assistir com seus filhos, tá? Eu tive a oportunidade de assistir com o Davi, com a Luísa, com a Val, e teve um efeito pra mim surpreendente, né? Porque você imagina, o Davi e a Luísa, eles estão inseridos e assistindo as séries e sempre tá tentando filtrar ali, mas eles têm acesso, estão assistindo a coisas que são alta produção, né? Como, por exemplo, um filme da Marvel ou uma série lá da Disney de algum super-herói, que é uma alta produção. E aí, muitas vezes é difícil fazê-lo sentar e se interessar de forma profunda por uma história bíblica, né? E eles ficaram, assim, vidrados. A ponto de, presta atenção nisso, o Davi, no final, terminou, ele ficou frustrado porque ele queria a 2ª temporada e não tem, né? Quando que vai sair, ele queria pesquisar. E aí eu fui na rua uma hora, assim, ele tava lá na frente de casa, na rua, ele estava com uma funda jogando pedras. Ele fez uma funda e ele estava jogando pedras, inclusive acertou um carro, ficou de castigo uma semana. Olha aí. E aí, na sequência, eu vi uma conversa dele com a minha mãe. Ele mandando pra avó, né? Tava chegando o aniversário dele, ele mandando mensagem, ele mandou um link pra minha mãe, né? Aí eu fui ver o link, ele tava pedindo pra ela comprar uma harpa pra ele de aniversário. E hoje, se olhar no stories da Val, ele tá em casa tocando harpa. Então, assim, é só pra dizer o seguinte: o poder de influência que tem em séries, em filmes, e como a gente poderia explorar mais disso, né? De uma forma positiva. De maneira, acho que mais honesta, né? Não tão publicitária, que infelizmente a gente acaba recorrendo a histórias bíblicas para fins panfletários, digamos, né? Do evangelho, para meio que provar que a gente consegue achar um espaço na cultura, e faz isso sem sinceridade. E é o que a gente fala bastante aqui, né? Do poder das histórias. As histórias, elas são formativas em diferentes dimensões. Elas capturam a nossa atenção, chamam a nossa atenção. E assim, elas povoam a nossa imaginação, então a gente brinca a partir delas, né? E aí elas formam também o nosso coração. E o mercado da cultura pop hoje, dos filmes, das séries, ele é muito competitivo entre si, e é difícil a gente competir com o poder dessas histórias. Então, outra coisa que a gente já comentou aqui, a gente pode incentivar nossos filhos a lerem a Bíblia, participarem da escola bíblica, terem acesso a materiais adaptados para crianças. E hoje tem tudo isso, né? Tem recursos para aprofundamento bíblico para tudo quanto é idade. Mas ainda assim é difícil competir com algo que tem muito investimento em cima, que apela muito aos sentidos, né, de quem tá assistindo. Cara, eu quando eu descobri o Doutor Estranho na Marvel, eu saía do cinema fazendo uns gestos, assim. Quis comprar roupa, quis comprar chaveiro, boneco. Então isso realmente captura a nossa imaginação. E eu diria que é quase que
que um alívio e um vislumbre de esperança também, que a gente pode encontrar isso em histórias bem contadas a partir da Bíblia, né? E essa é uma história bem contada a partir da Bíblia. E dizer que as histórias bíblicas, né? Então, somente a narrativa do Antigo Testamento ali, tem histórias muito geniais, assim, Sim. muito bem contadas e muito que dariam belos filmes, né? Sim, então, eu espero que sim. saiam mais. Agora, fala um pouco pra gente dessa primeira temporada, né? Porque a gente sabe que é a primeira que vão ter mais. O que a série retrata? Bom, essa série ela vai falar sobre essa jornada de Davi, ainda não até o reinado especificamente, mas ela paralelamente vai tratando da decadência de Saul e a ascensão de Davi. E, obviamente, para isso é usado um recurso na contação de histórias que acontece nos filmes, que é a jornada do herói, né? Você falou que a Bíblia carrega boas histórias, às vezes a gente esquece disso, né? A gente olha pra Bíblia e, tipo, ali vai ter o meu guia moral, a verdade que Deus tem a dizer pra mim, mas essa verdade, ela é contada de formas história, muito né? bonitas. A Bíblia é em si mesma uma obra de arte, né? De muita criatividade e brilhantismo na maneira que a história é contada. Então, tanto é que os profissionais da indústria do cinema que vão contar suas histórias, mesmo que não sejam histórias bíblicas, eles olham para a Bíblia para construção de personagem, para construção de mundo, né? Interessante. Tem manuais de roteiro que recorrem a Gênesis 1, por exemplo, falar sobre a criação de um personagem. E aqui nessa série a gente vê, enquanto Saul lidar com seu caos interior, que tem manifestações exteriores, Davi vai se erguendo, ou sendo erguido, né, até uma posição improvável, assim. E a série conta isso com bastante detalhe visual, né? Ela é visualmente rica, bem à altura de outras produções, e acho que o mais massa, assim, ela é psicologicamente complexa. Porque muitas histórias bíblicas, quando elas vão pra tela, elas perdem a profundidade psicológica dos personagens. Verdade. É tudo muito simplista, né? E a própria Bíblia, ela não funciona desse jeito, assim. Deus revela a sua história e chama para participar da sua história seres humanos de verdade. São emocionalmente complexos, fragmentados, cheios de tensões, e dá pra gente identificar isso em diversos momentos na Bíblia. Talvez o próprio Davi seja o maior exemplo, né? O livro de Salmos é um espelho da nossa alma, assim, que mostra que na nossa alma nem sempre as coisas estarão no lugar adequado. Estáveis, né? Estáveis. E eu gostei muito de como essa série mostra essa instabilidade, tanto de Saul e também de Davi, enquanto essas jornadas vão se cruzando. E uma coisa que, pra mim, foi muito legal foi olhar algumas cenas que eu não tinha parado para pensar na complexidade daquilo. Porque a Bíblia, ela, de certa maneira, é rápida, né? Em 2 versículos ali tem 1 ano, 2 anos passando, né? Mas, por exemplo, quando... E aqui, hoje a gente tem menos medo de dar spoiler, né? Porque eu espero que você tenha lido a Bíblia. Mas quando Deus pede para Saul ungir um novo rei, eu não tinha parado para pensar na complexidade de ungir um novo rei tendo um rei. O nível de traição que aquilo significava para uma monarquia, Sim. né? Ele estava levantando um rei dentro de um país, um reino, né? Que já tinha um rei, né? Então era um golpe de Estado, Sim. né? Que estava acontecendo ali, e o quanto era perigoso para Samuel, para a família de Jessé, né? Davi. Então eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, né? Quando você vê a cena, você fala, Sim. né? Uau, isso aqui é extremamente complexo e emocional, no psicológico e tudo. E pro contexto político, né? Que é uma outra ênfase, assim, da série. Que acho que política acaba sendo um tema bastante forte, porque a gente tá lidando com um momento ali da história do Antigo Testamento de muitas tensões políticas. Só que a gente sabe que na realidade da história do povo de Deus, as coisas se entrelaçam muito, né? A realidade espiritual do povo e a realidade política do povo. E quando a gente lê a Bíblia, como você disse, né? As coisas passam muito rápido e a gente precisa desse exercício constante de habitar naquela história. Só que tem coisas também que só outros tipos de linguagem vão conseguir mostrar pra gente, chamar a nossa atenção para aquilo, né? Até porque ali, para que eles façam tudo aquilo, eles têm muitos outros livros lidos no sentido de cultura da época, de contexto e tal, pra te falar, É uma pesquisa era enorme, assim, né? Sim.
E aí, como a gente estava dizendo, não dá para saber se muitas coisas eram daquele jeito. Exato. Mas é para contextualizar a história, né? E acho que é interessante também essa série, porque ela contribui com algo para os produtos culturais, né? Que é despertar certos temas teológicos. Como aqui a gente tem essa preocupação de olhar para as histórias da cultura à luz do evangelho, significa que em todas as histórias da nossa cultura a gente consegue encontrar conexões teológicas. Quando eu assisto uma série ou um filme lá, eu tenho meio que um guiazinho para eu refletir sobre depois e tentar encontrar essas conexões teológicas, mesmo em filmes que não tratam de histórias bíblicas ou coisas do tipo, né? Mas, naturalmente, por ser uma narrativa bíblica, ela traz à tona, assim, temas teológicos muito importantes para as escrituras, porque a história de Davi é paradigmática para o desenvolvimento da narrativa bíblica, né? Então vai falar sobre a espera pela instituição de um reino harmonioso e justo, a inversão de papéis e talvez o que chama mais a minha atenção, o que é poder biblicamente falando, né? Ok. Porque essa série, ela mostra algo da nossa sociedade, e a gente sempre lembra disso, né? Que a série ela tem um mundo particular, mas ela também fala sobre o nosso mundo real. E a gente vive um mundo em que o poder é um dos maiores anseios das pessoas, por isso elas correm tanto atrás de poder, seja mesmo poder político, né? E acho que por isso que, apesar de ser uma história antiga, ela é bem contextualizada. É bem atual. Por tratar dessa, acho que essa ferida contemporânea, assim, de disputas de poder. Esse resultado do pecado no coração humano, Sim, né? Sim, e exato, e vai mostrar que os problemas embutidos na disputa por poder, eles são mais profundos do que meramente políticos, que é uma questão espiritual também. E acho que só as histórias bíblicas para mostrarem as dimensões mais profundas das feridas da realidade, assim. Então, a crise de Saul não era só uma crise de poder político, de administração, assim, da manutenção do seu poder político, né? Era uma crise espiritual. Assim como a jornada de Davi não é só uma história de ascensão política, é uma história de transformação espiritual também, até ele se tornar o homem segundo o coração de Deus, né? Eu acho, assim, algo que falou muito ao meu coração ali foi realmente Saul como o ungido, alguém que verdadeiramente foi ungido, sim. E que Deus o escolheu para aquela missão, o próprio Samuel, que é o mesmo que vai ungir Davi, ungiu Saul, né? E aí, aquela cena inicial, né, em que eles ganham a batalha, e aí Jonatas chega e fala, cadê o pai, né? Cadê Saul? Ele tá lá em cima do monte, aí ele sobe lá e ele tá fazendo um monumento para a casa de Saul, um monumento para o nome de Saul. E aí começa a ver essa sutil distorção do líder, né? E como todo mundo que está aqui pode viver isso, né? De Deus te pedir para fazer algo, Deus te capacitar para aquilo, pode ser um canal do YouTube, plantação de uma igreja ou liderando uma célula. Sim. E Deus te capacitando e de repente você começa a querer roubar essa glória de Deus, né? E fazer um monumento para você, para o seu ministério, para a sua empresa, para o seu trabalho, né? Sim. E Jonatas fala, não, mas foi Deus, né, que nos deu a vitória. Ele, não, mas quando nós crescemos, Deus é glorificado, né? Aí vai achando desculpas, né, para roubar essa glória de Deus. Acho que é uma constante relutância em obedecer à autoridade de Deus como o poder definitivo, né? Como o governo definitivo, sim. E algo que é muito recorrente na Bíblia, desde lá da história da queda, né? Que é basicamente essa ambição por assumir o lugar de Deus na própria vida. E acontece depois com vários personagens. Cara, uma coisa que eu fiquei pensando também é que é uma história bíblica, mas ela é uma produção do mercado cultural, assim. Então ela mistura muitas coisas. E é o que a gente falou, não é porque é uma história bíblica colocada na tela que é a revelação perfeita da palavra de Deus. Exatamente. Só que em outro porque formato. Eles tiveram que interpretar coisas, né? Sim, exato. E aí, para isso, e também na tentativa de contextualização, acaba acoplando, acho, na história bíblica, absorvendo na história bíblica, algumas tendências da nossa cultura. E mais não ocidentais. Bíblica, exato.
E a cultura ocidental, principalmente ocidental, né, ela é muito influenciada por aquilo que a gente falou do recurso narrativo da jornada do herói. Só que essa jornada do herói, muitas vezes a gente abraça esse fluxo narrativo, né, para justificar coisas para nossa própria glória, assim. Então a gente atribui como herói a pessoa que conquistou algo para si. Só que a história da Bíblia como um todo, ela inverte isso, né? Nessa série, por exemplo, a gente fica bem claro, assim, que quem tentou conquistar a glória para si está em decadência e não em ascensão. Está fragmentado, conturbado e tudo mais. Mas ainda assim tem algumas coisas que são até meio anacrônicas, porque é colocado, Davi é colocado nessa linha, assim, do você vai chegar lá, tal, esse é o seu destino e tudo mais. Olha, você mesmo com o seu passado conturbado, seus traumas, olha, você segue pro seu propósito, tal. E aí são pequenas inserções que tem mais a ver com a nossa cultura, mas que ainda assim ajudam a gente a fazer esse contraponto crítico, né? E aí, o que eu disse de algumas interpretações que eles são obrigados a fazer é da onde vem Golias, né? Então eles têm que preencher essa história. Você percebe com muito estudo ali, mas é uma interpretação. Nem todos os teólogos concordam que é daquela forma que eles colocaram. Se você não viu, você precisa ver. E coisas muito possíveis, como ele ter conhecido Mical, é muito possível, porque ele ficou um tempo no palácio tocando realmente para Saul. Mical morava lá, então é provável que eles tenham se conhecido. Sim. Mas eles tiveram que preencher as lacunas ali, até para gerar um enredo que prenda, né? Sim. Bom, se séculos de exegese e estudo bíblico muitas vezes não chegam em acordo, dá pra gente esperar que imagina que uma série resolva isso, né? Um personagem que eu gostei muito é o personagem de Samuel, porque ele é meio que esse... Um Gandalf. Cara, exato, porque eu tava estudando também sobre essa série e eu percebi algumas características, assim, que tanto de narrativa quanto de personagem, que meio que aludem a figuras importantes da cultura pop, talvez até para criar uma conexão, verdade, né? Verdade. E é aquilo que eu disse, o Gandalf, ele pode ter sido imaginado a partir do imaginário do profeta bíblico. Porque é uma história por trás de muitas histórias, né? Que influencia muitas histórias. E aqui é o inverso, né? O personagem Samuel pode ter sido construído, inspirado... nesse arquétipo do sábio. Nessa estética, né? Nessa estética também. Que é ali o personagem que é o contraponto para vários lados, né? Da história, assim. E aí a gente conhece a história bíblica, a gente sabe bem que Samuel, como um profeta, e a vocação de um profeta, o ministério de um profeta, biblicamente falando, é uma tarefa meio inglória, né? Que ele tá lá falando, Deus disse isso, isso é o que Deus está fazendo, vá por outro caminho. E as pessoas vão no caminho da sua própria glória, né? E aí ele vai e unge Davi, como você disse, em uma inversão. Muito bom. Agora, dessas temáticas que essa série traz, qual seria a resposta do evangelho para ela? Porque a gente está vendo uma série sobre o Antigo Testamento, né? Então, qual seriam as respostas? De que maneira Jesus... ele traz luz e nos deixa ver de forma até diferente todo esse enredo, né, do próprio Davi. Sim. Enquanto essa série é uma narrativa sobre a busca pelo poder e o quanto isso custa para uma pessoa, para a alma de uma pessoa individualmente e também para a sociedade de modo geral, Jesus, ele inverte o que significa o poder. A Bíblia como um todo, né? Na verdade, ela vai mostrar o quão nós somos incapazes de deter o poder nas nossas mãos, porque com isso a gente destrói a nossa alma, mas a gente também destrói pessoas, a gente pode destruir um reinado inteiro, colocá-lo por completo em colapso. O Evangelho vai dizer que existe só um rei perfeito, que é o próprio Deus, mas ele também vai dizer que existe um rei improvável e que a maneira em que a gente experimenta poder também é improvável, né? O Evangelho é todo construído à base de grandes inversões. E a própria história de Davi é uma grande inversão, porque é um rei improvável, né? Nas estruturas, no sistema político é improvável, nas características físicas dele é improvável, na origem dele ele é improvável. E outra coisa que a série sinaliza é que ele é só
uma pequena amostra de um rei que seria ainda mais improvável, que é Jesus, o nosso servo sofredor. E esse servo sofredor que vai ressignificar o poder, dizendo que o poder, ele vem não pela conquista, mas pela entrega, e ele vem não pela ambição, mas pelo serviço. Que é o que a gente lê no Evangelho de Marcos, né? Claro, em outras passagens também, mas o Evangelho de Marcos é tipicamente a história do rei servo, né? Do rei que se entrega. E isso é um novo paradigma pra gente. A gente vê essa ambição por poder na história de Davi e a gente vive isso na nossa cultura. A gente tenta garantir a nossa identidade por assumir poder em relação às pessoas, em relação à nossa vida de modo geral, e constantemente relutamos em obedecer humildemente a Deus, né? Nossa vida contemporânea ela é muito mais pautada por uma tentativa de manipular Deus com o nosso poder do que obedecê-lo humildemente para seguir o curso da história que ele tem. E aí a gente é desafiado por Jesus e pela mensagem de Jesus para devolver todo o poder a Deus e ele, através do poder dele, nos fazer servir como a legítima maneira de poder. Uau! Isso é maravilhoso, né? A gente, há anos atrás, lançou um livro chamado de Donald Crabb, O Reino de Ponta Cabeça, né? Sim. E é esse rei que se revelou a nós, que trouxe para nós um reino que é completamente ponta cabeça. E o nosso desafio é, enquanto estamos aqui, enquanto ele não volta, manifestar esse reino com a nossa vida, seguindo ele e obedecendo tudo que ele está nos mandando fazer, que muitas vezes é completamente contracultural a tudo que está acontecendo, né? E aí ele traz esse reino para nós, aonde os primeiros são os últimos são os primeiros, aonde você dá outra face, aonde você anda a segunda milha, aonde você perdoa, aonde você foca nas suas responsabilidades muito mais que nos seus direitos. É um reino que está invadindo toda parte e está dizendo: arrependam-se e entrem nesse reino. Esse é o Evangelho. E devolva a glória para quem é digno de toda a glória, mesmo e não para si mesmo. Né? Porque a gente não sabe lidar com isso. Exatamente. Né? Obrigado, Bruno. Cara. Muito bom. E de novo, eu quero que você comente aqui quais filmes e séries e desenhos você gostaria que a gente gravasse, tá? E fica aguardando aí que vai ter mais episódios do Olha o que eu vi em. Se você foi abençoado, pega esse link, manda pra uma galera, deixa um comentário aqui também sobre a Casa de Davi. Se você assistiu, corre lá assistir se você não viu ainda. Volta aqui, comenta. Eu tenho certeza que vai ser profundamente abençoado. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus e não joga pedra em nenhum carro.